soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Olá, meu irmão, muito boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez à live da Igreja Batista das Nações. Eu quero que você saiba que nós amamos vocês e é um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Que Deus abençoe a você, a sua casa e todos que estão ao redor aí junto com você nesse sofá abençoado. Amém? É um prazer sempre nós estarmos juntos e podermos juntos louvar ao Senhor, engrandecer ao nome santo do Senhor Jesus, porque é dele e por ele e para ele é que são todas as coisas. Nesse momento nós teremos um momento de adoração, louvor, e espero que você nos acompanhe, esteja junto, vamos louvar juntos, né? É um prazer nós engrandecemos a esse Deus que tem cuidado de nós, né? Eu costumo falar que nós temos muitas coisas a agradecer, né? Em todo o tempo pela nossa casa, pela nossa saúde, pelo cuidado que Ele tem feito com cada um de nós, com cada um dos nossos amigos, das pessoas que nós estamos orando, intercedendo, né? E logo após nós teremos a palavra com o pastor Natanael Gonçalves e que você possa estar aí atento à mensagem que vem direto do coração de Deus. Nós cremos nisso.
em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e vamos juntos, vamos engrandecer a esse Deus, amém? Amém. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Nós te contemplamos. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Olá, irmãos, uma boa tarde, sejam muito bem-vindos ao culto da IBN. Um culto que já há 5 meses nós estamos transmitindo online. Estamos nesse confinamento já há 5 meses, sem podermos ainda nos reunir na igreja fisicamente, mas nós nos reunimos virtualmente e nos reunimos para louvar a Deus e também ouvir a sua palavra. Então, meu propósito nesta tarde é que Deus abençoe ricamente o seu coração, abençoe a sua vida, a sua casa. E nós vamos, antes de mais nada, nós vamos orar. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos abrir os nossos ouvidos espirituais, mas também precisamos permitir que Ele ministre ao nosso coração. Para tanto, nós vamos agora orar. Então, aonde você estiver, feche os seus olhos, baixe sua cabeça e vamos clamar a Deus. Amado Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Nesta tarde, Pai querido, eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor estenda a tua misericórdia, que o Senhor estenda a tua graça, que o Senhor estenda o teu favor sobre nós, sobre todo aquele que me vê, que me assiste neste momento. Que o teu Espírito fale ao coração de cada um. Que o Senhor abra também, Senhor, ó Deus, o entendimento, traga luz ao entendimento e que as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor e que a tua bênção seja sobre cada vida. E quando terminarmos este culto,
possamos dizer que saímos do culto edificados pela Tua palavra, edificados porque o Teu Espírito trabalhou na nossa vida. Assim, meu Pai, abençoa-nos nesta tarde, em nome de Jesus. Bem, amigos, já faz um tempo que nós estamos transmitindo este culto online e esse tempo lá vai a 5 meses, né? Então, eu ainda não me acostumei a falar para uma câmera sem ver a reação das pessoas, né? Sem poder ter aquela sensação de como as pessoas estão reagindo diante da palavra de Deus. Porque na igreja nós temos isso, né? Então na igreja nós vemos as pessoas se manifestando. Mas aqui eu estou falando para uma câmera. Eu sei que eu tenho as minhas deficiências na comunicação, todos nós temos, mas eu peço que Deus compense essas debilidades e abençoe a sua vida. No domingo passado eu fiz uma introdução a respeito da série que nós estamos tratando, que é o céu. Hoje nós vamos continuar, é uma primeira mensagem assim, porque se no domingo passado foi uma introdução, mas uma mensagem, mas claro, hoje nós vamos começar a adentrar a alguns pontos que eu tenho convicção de que Deus irá ministrar ao seu coração. E hoje eu quero falar sobre o céu na mente e no coração do cristão. Eu pergunto, antes de começar, o céu está na sua mente, no seu coração? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se nós temos o nosso coração cheio das coisas do céu, nós vamos falar a respeito dele. Mas quantas vezes você tem parado para pensar sobre o céu? Se nós temos o céu na nossa mente e no nosso coração, nós queremos saber mais a respeito dele. Eu quero, nesta tarde, focar exatamente este ponto. O céu está na sua mente e no seu coração, você que é cristão? Bem, para introduzir a palavra de hoje, eu também começo falando a respeito dos conceitos errados a respeito do céu. Sim, existem. Nós acabamos sempre ouvindo alguma coisa aqui e ali e de repente nós podemos formar conceitos errados. Mas de onde eles vieram? A pergunta é essa, de onde eles vieram? Bem, em primeiro lugar, eu creio que há uma explicação, porque muitos cristãos verdadeiros possuem uma vaga expectativa e até mesmo algo negativo a respeito do céu. Sabe por quê? Isto é um trabalho de Satanás. Observe o que Jesus disse sobre o maligno em João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Algumas das mentiras do diabo dizem respeito ao céu. Por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo 6, na versão tradução da Nova Linguagem de hoje, registra dessa forma. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Então, o que João constatou de maneira prática foi, primeiro, Satanás abriu a sua boca para blasfemar contra Deus. Segundo, blasfemar contra o seu nome e contra o lugar onde Deus mora. E terceiro, contra as pessoas que pertencem a Deus e habitam no lugar de Deus, isto é, o céu. Bem, irmãos, nós sabemos por Isaías 14 que o diabo foi expulso do céu. Isso possivelmente provocou em Satanás uma revolta tão grande contra Deus, mas não apenas contra ele, mas também contra a humanidade e contra o próprio céu. Aliás, esse lugar que antes lhe pertencia.
Depois desse acontecimento eu pergunto, será que existe um modo melhor de Satanás agir do que atacar e sussurrar mentiras sobre o lugar onde Deus nos diz para colocarmos os nossos corações e mentes? Eu não tenho dúvida alguma. Veja bem, o diabo não precisa nos convencer de que o céu não existe. Ele somente precisa convencer o cristão de que o céu é um lugar, tipo, enfadonho, chato, uma existência estranha e nada parecido com o prazer que o povo de Deus pode sentir aqui nesta terra. Em outras palavras, essa terra é que é bom, ou essa terra é que é boa. O céu, não. Irmãos, se acreditarmos nessa mentira, ela nos roubará a alegria e a expectativa. Mas fica só nisso? Não. De forma alguma. Se crermos nessa mentira do diabo, colocaremos nossas mentes nesta vida e não na próxima. E não seremos motivados também a compartilhar a nossa fé. Isso é uma coisa muito séria. Porque, por exemplo, se nós não temos uma convicção das realidades do céu, por que devemos compartilhar as boas novas de que as pessoas podem passar a eternidade em um lugar enfadonho, um lugar fantasmagórico, que nem mesmo nós podemos antever? Já pensou nisso? Satanás odeia o novo céu e a nova terra, tanto quanto um ditador deposto odeia a nova nação e o novo governo que o substituirá. É isso, exatamente. Satanás não pode parar a obra redentora de Jesus, não pode, de forma alguma, mas pode nos impedir de ver a magnitude e a profundidade da redenção que se estende à terra, e digo mais, muito além. Ele não pode impedir que o Senhor o derrote, mas pode nos persuadir de que a vitória de Cristo é apenas parcial e que Deus abandonará seu plano original. Irmãos, quando vocês abrem a Bíblia em Gênesis, o que podemos ver ali? Nós vemos ali o paraíso perdido. Mas quando vamos para Apocalipse, o que vemos lá? O paraíso recuperado. Como Satanás nos odeia, ele está determinado a nos roubar a alegria que teríamos se crêssemos no que Deus nos está nos dizendo sobre o magnífico mundo que está por vir. Como vivemos em um mundo de trevas, devemos nos lembrar de que as Escrituras dizem a respeito do céu. Sim, um dia seremos libertados da cegueira que nos separa do mundo real. Então perceberemos o feitiço entorpecente sob o qual vivemos e que fez o céu parecer tão distante e irreal. Que possamos, pela graça de Deus, ver a verdade libertadora sobre o céu e sobre o reino vindouro. Alguns pontos quero destacar nesta tarde. Sim, vamos falar, irmãos, e eu desejo que você abra bem os seus ouvidos. Primeiro ponto que eu quero destacar é: podemos imaginar o céu? Podemos imaginar o céu? Alistair McGrath, um cristão apologista, nascido na Irlanda do Norte, que mora aqui em Londres, disse: falar sobre imaginar o céu não significa nem implica que o céu seja uma noção fictícia, construída ao negligenciar deliberadamente as duras realidades do mundo cotidiano. É afirmar o papel crítico da capacidade humana dada por Deus para construir e entrar nas figuras mentais da realidade divina que são comunicadas por meio das Escrituras e da reflexão. Podemos transitar nas imagens mentais que criamos e, portanto, antecipar o prazer de finalmente entrar na realidade maior a que correspondem. Isso foi o que ele disse e eu concordo inteiramente. Nós podemos sim adentrar nas imagens que criamos baseadas nas Escrituras Sagradas. Deus nos deu a capacidade de imaginar, de refletir, de pensar. Quando eu era criança, meu pai
comprou para mim uma coleção de livros de histórias que mexeu muito comigo. Eu tenho essa recordação, isso já faz bastante tempo, eu tinha uns 8 anos de idade. Essa coleção tinha o nome Contos e Lendas dos Irmãos Grimm. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu me lembro, eram 8 livros de história, se eu não me engano eram 8. E olha, me lembro tão bem dos efeitos que vários contos exerceram sobre a minha imaginação. Sim, com os olhos da mente eu podia ver as florestas, os rios, os pássaros, as grandes árvores, casas construídas à beira do lago, com fumaça saindo pela chaminé, e adentrar nas fábulas descritas pelos irmãos Grimm. Então, à medida que eu ia lendo as histórias, a minha imaginação era fértil e trabalhava, e eu podia ver todas estas coisas. E eu ficava, irmãos, com aquele sentimento tão gostoso de ver tudo aquilo. Aquele tempo mexeu comigo e eu gostava. Eu chegava à noite, eu gostava de pegar um livro daquele. Ele lia 1, 2, 3 histórias e eu ficava embevecido. Então veja, se Deus nos deu essa capacidade, o que fazemos com ela? É perfeitamente válido usarmos imagens que construímos com base nas informações que recebemos da palavra de Deus. Aliás, eu ouso afirmar que Deus nos incentiva a isso. Aí você pode perguntar, como, pastor? Eu dou um exemplo. Em Gênesis capítulo 15, verso 5, nós vemos que Deus conduz Abraão para fora da tenda. E ao chegar lá fora, ele diz a Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele lhe disse, será assim a tua posteridade. Deus queria que Abraão tirasse os olhos das circunstâncias e os colocasse na sua promessa. Para isso ele mostrou a Abraão o céu estrelado e mandou que ele contasse as estrelas se ele pudesse. Ou seja, Abraão usa a sua imaginação e se aproprie da minha promessa. Eu imagino o céu daquela época sem poluição nenhuma. Estava límpido, né? E Abraão, quando olhou para o céu, ele viu zilhões de estrelas. E olhando para as estrelas, ouviu o que Deus disse. Conte se você pode, porque assim será a tua descendência. Em outras palavras, a tua descendência será tão numerosa que não vai ser possível contar. E ele fala isso diante de uma circunstância complicada para Abraão. Abraão, ele já era velho, Sara era estéril, também velha, né? Principalmente se nós pensarmos para os padrões de hoje. E, no entanto, Deus imprime na mente de Abraão, na sua imaginação, a sua promessa. As Escrituras, meus irmãos, apresentam o céu de muitas maneiras, incluindo um jardim, uma cidade e um reino. Uma vez que esses jardins, cidades e reinos são familiares para nós, eles nos fornecem uma ponte para entendermos o céu. No entanto, muita gente comete o erro de pensar que se trata de simples analogias e sem correspondência real com a realidade do céu. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus está preparando um lugar para nós, que o reino está vindo à terra e que uma ressurreição física nos aguarda. A Bíblia deixa isso muito claro. E deste modo, não há razão para espiritualizar ou alegorizar todas as descrições do céu que são passadas com imagens terrenas. Irmãos, eu acrescento ainda que algumas dessas descrições podem ser declarações simples e objetivas. Nós fomos ensinados aqui e ali que o céu é um reino não físico que não pode ter jardins, cidades, reinos, edifícios, banquetes ou corpos reais,
Por isso não levamos a sério o que as Escrituras nos dizem sobre o céu como um lugar familiar, físico e tangível, ou seja, palpável. Sim, você está espantado? Mas vamos juntos. Nós somos seres humanos constituídos física e espiritualmente falando. Não fomos projetados para viver em um reino não físico. Aliás, não conseguimos sequer imaginar tal lugar. Um lugar imaterial, um lugar intangível. É algo que não apenas soa familiar, mas nessa experiência, ou nossa experiência, mas também ele é um incomparável. Se nós pensarmos que o céu é um lugar que a gente não pode, é uma coisa espiritual, nós podemos, irmãos, simplesmente entendermos que a nossa Constituição que Deus nos deu não é compatível com essa visão. Entenda isso. No passado, Platão supôs que nós éramos meros seres espirituais vestidos com corpos. Não é a nossa realidade. Adão se tornou um ser vivente, ou melhor, ele não se tornou um ser vivente até que fosse corpo. Então, quando Adão tornou um ser vivente, para isso ele precisava ter um corpo. Isto é, a parte física e também a parte material, compreendida em espírito e alma. Primeiro, Deus fez o corpo que estava inanimado e depois lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Assim sendo, somos seres físicos, tanto como somos seres espirituais. É exatamente por isso que a nossa ressurreição física é tão essencial. Talvez você esteja perguntando, para quê? E eu te dou uma resposta. E a partir desta resposta, pense no que pode vir a seguir. Então, a ressurreição é essencial para vestir-nos de humanidade justa e eterna, deixando-nos livres do pecado, da maldição e da morte para sempre. Aleluias! Eu não posso ver a sua expressão do outro lado, eu não posso ouvir, mas será que você pode dar um glória a Deus comigo? Aleluia! Glória a Deus! Nós seremos, irmãos, ressuscitados se partirmos antes da volta de Jesus. Mas se Jesus voltar antes e formos arrebatados, nós seremos transformados. Irmãos, que fantástico! E nós teremos, sim, esse corpo, essa humanidade. Agora, nós seremos revestidos dessa humanidade justa, sem pecado, sem maldição, onde não há lugar para a morte mais. Glória a Deus! O segundo ponto da mensagem é a importância de usarmos a nossa imaginação. Não podemos antecipar ou desejar o que não podemos imaginar. Eu acredito que é por isso que Deus nos deu vislumbres do céu na Bíblia. Com qual propósito? Para acender a nossa imaginação e desejo pelo céu em nossos corações. Deus não nos revelou todas as coisas sobre o céu. Ele nos deu um vislumbre do céu. Mas esse vislumbre, ele já é suficiente para acender a nossa imaginação, o nosso desejo pelo céu. E é por isso que Satanás sempre desestimula a nossa imaginação, ou a leva a noções etéreas que violam as Escrituras. Se o que pensamos a respeito do céu não nos leva a desejá-lo, é possível dizer que Satanás conseguiu sabotar o nosso desejo pelo céu. A Bíblia nos fornece uma quantidade significativa de informações diretas e indiretas em detalhes suficientes para nos ajudar
a imaginar sobre o mundo por vir, mas não tanto a ponto de nos fazer pensar que podemos compreendê-lo totalmente com nossas mentes. Não. Eu acredito que Deus espera que usemos nossa imaginação, mesmo reconhecendo as nossas limitações e as nossas deficiências. Se Deus não quisesse que imaginássemos como seria o céu, Ele não teria nos contado tanto sobre o nosso lar futuro. Em vez de ignorar nossa imaginação, creio que deveríamos alimentá-la com as Escrituras. O conceito do céu que temos tem que ser estimulado e reforçado pelos textos bíblicos. O que precisamos é de uma imaginação inspirada pela Bíblia. Devemos clamar a Deus para que Ele remova conceitos distorcidos sobre o céu e que adentraram em nossa mente. Precisamos ver o céu segundo a perspectiva das Escrituras. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,7, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz para Timóteo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Observe a frase: o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Bem, nesse texto, Paulo não está falando sobre o céu, não. Aliás, ele está estimulando Timóteo a uma vida de fé. Mas quando ele diz que o Senhor dará compreensão sobre todas as coisas, será que o assunto do céu fica de fora? De modo algum. Por outro lado, eu quero estimular você a orar como o salmista o fez no Salmo 119:18. O que ele diz lá? Ele ora desta maneira: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós deveríamos orar assim: Senhor, desvenda os meus olhos. Muitos pregadores, ao falarem sobre o céu, dizem que não podemos saber como ele é de fato, mas que será muito mais maravilhoso do que podemos imaginar. Ao fazerem isso, eles acabam por jogar um balde de água fria no que Deus revelou sobre o nosso lar eterno, sobre aquilo que Deus já nos mostrou. Se não podemos imaginar o céu, também não podemos desejar ou ansiar por ele. Se o céu é inimaginável, por que sequer deveríamos falar sobre ele? Pense. Tudo que nos proporciona prazer quanto à nossa vida aqui na Terra, nós experimentamos através dos nossos sentidos. Da mesma forma, quando o céu se apresenta como muito além do alcance dos nossos sentidos, não somos atraídos, pelo contrário, nos distancia e até mesmo nos assusta. As tentativas para fazer com que o céu se apresente como espiritual e não físico acabam por fazer do céu algo com pouca atração. Talvez seja por isso que certas pessoas desejam ir para o céu apenas para fugir do fogo do inferno. É isso. Bem, irmãos, eu quero que você coloque essas coisas no seu coração. Retenha. Agora eu passo para o terceiro ponto. Agora nós vamos fazer um exercício. Imaginemos o céu. Vamos caminhar na imaginação. Uma vez que eu contei para vocês sobre a minha imaginação naquelas histórias que lia dos irmãos Grimm, eu posso fazer a mesma coisa quando pego as informações da Palavra de Deus e começo a exercitar a minha mente. É exatamente isso. Agora, antes que a gente faça esse exercício, eu quero lembrar que uma pessoa compartilhou a respeito de uma experiência, quando ele disse assim: não há como comparar, mas a primeira vez que eu mergulhei no oceano, vi peixes de todos os tamanhos, formas e cores. Essa pessoa pensou ter visto o peixe mais lindo, mas então aí apareceu outro com uma beleza ainda maior. Nós podemos imaginar que o nosso primeiro vislumbre do céu nos fará suspirar de espanto e deleite.
A primeira respiração provavelmente será seguida por muitas outras, à medida em que se descortinam novas visões desse maravilhoso lugar infinito. E isso será apenas o começo, porque não veremos o nosso verdadeiro lar eterno, que é a nova terra, até que se cumpram todas as coisas. E você pode ler sobre a nova terra abrindo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Como eu disse, põe essas coisas no seu coração, retém essas coisas. Agora, vamos fazer esse exercício. Feche os seus olhos. Imagine o lugar mais espetacular que você já viu. Um lugar adornado com palmeiras, rios caudalosos, quem sabe, montanhas, cachoeiras, jardins, flores maravilhosas exalando um perfume sem igual. Saia por um passeio nesse lugar. Converse com um amigo que você encontrou agora. Use suas habilidades dadas por Deus para pintar, desenhar ou fazer outra coisa. As flores que você vê, elas não murcham. A grama não morre. E o céu? Um azul maravilhoso e sem poluição. Dor? O que é isso? Lágrimas de tristeza? Jamais. Pense. No passeio você encontra pessoas sorrindo e felizes, sem raiva ou depressão. Pense nos amigos ou familiares que amavam a Jesus e que agora estão com Ele. Imagine-os com você caminhando juntos naquele lugar. Todos ali possuem corpos fortes, atléticos. Você está sorrindo, curtindo, conversando e lembrando. Mas de repente, você estende a mão e pega uma maçã ou laranja de uma árvore. Você dá uma mordida e fica espantado. O fruto é tão doce, tão delicioso, que não pode ser comparado a nada que você havia comido antes. Então você olha e vê alguém que se aproxima. É Jesus com um largo sorriso no rosto. Você cai de joelhos diante dele em adoração. Ele simplesmente o faz levantar e lhe dá um abraço. Ali você está com a pessoa para a qual você foi feito. E também você está no lugar para o qual você foi feito. Por onde quer que você for, haverá pessoas, novas pessoas, haverá lugares para aproveitar e novas coisas para descobrir. Novamente algo te chama a atenção. O que é? O que pode ser? Um cheiro que te aguça. Você continua caminhando e descobre uma festa, onde um banquete está sendo servido e você é um convidado especial. Bem, irmãos, será que isso mexe conosco? O simples fato de nós ativarmos aí a nossa imaginação a respeito desse lugar tão maravilhoso que Jesus foi preparar para nós. Aí eu parto para o quarto ponto. Volte agora ao momento atual. Então vamos deixar a nossa imaginação e vamos voltar para este momento. Voltando à nossa realidade terrena atual, será que temos base bíblica para tudo o que acabamos de imaginar? Será? Depois de examinar as Escrituras, se alguém disser, não podemos imaginar como será o céu, espero que você responda, eu posso. Aleluias! Minha gente, desejo lembrar novamente, por causa do contexto, que a Bíblia começa nos dizendo sobre o paraíso perdido. Será que nós imaginamos sobre o céu e que o céu destoa tanto do paraíso que foi perdido? Nós imaginamos o céu, mas será que ele destoa do paraíso que foi um dia ficado para trás? Se Adão e Eva não tivessem pecado,
o paraíso teria se estendido por toda a terra, pois essa era a vontade de Deus, quando ele disse, crescei e multiplicai, dominai a terra. Essa era a vontade de Deus. Muito bem. Nós vemos que a Bíblia começa com o paraíso perdido, mas ela termina com o paraíso recuperado. Novos céus e nova terra. Esse é o plano de Deus. Irmãos, o que tenho falado até aqui, tenho falado para pessoas cristãs, pessoas convertidas a Cristo. Tais pessoas são moradas do Espírito Santo, portanto o Espírito de Deus é aquele que ministra aos seus corações, aos seus ouvidos espirituais, mas sempre, observe, sempre devemos conferir com a palavra de Deus. Sabe por quê? Muita gente fala assim, não, Deus tem falado ao meu coração. E se você abrir a Bíblia e aquilo que você diz que Deus tem falado ao seu coração não estiver de acordo com a palavra, esquece. Essa fonte não veio de Deus. Pode ter vindo de duas outras origens. Ou veio de uma origem que não é confiável, né, o maligno, ou de outra origem que também não é confiável, que é a sua carne. Então preste atenção, o Espírito de Deus vai ministrando ao seu coração, mas você vai sempre conferindo com a palavra de Deus. Eu já ouvi alguém citar, por exemplo, Deuteronômio 29 para afirmar que o céu é algo secreto e não revelado. Então a pessoa dizia, portanto, deixemos o assunto quieto. Será que Deus, ao ministrar no nosso coração sobre o céu, nós temos que realmente deixar esse assunto para lá? Porque Deuteronômio 29 está nos dizendo alguma coisa que devemos então colocar isso na prateleira? Mas o que é que diz esse texto? Vamos ver. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Queridos, veja como são as coisas. Eles usam somente a primeira frase que diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ok, Deus não nos revelou tudo sobre o céu, mas e o que Ele revelou? Não são para nós e para os nossos filhos, como afirma o versículo? Novamente, ponha isso no seu coração e eu parto para o quinto e último ponto da mensagem. Nosso coração e nossa mente devem estar concentrados no céu. Antes de iniciar, eu pergunto, novamente para você, porque eu fiz essa pergunta no começo. O seu coração e mente estão focados no céu? Vamos lembrar de Colossenses 3:1, que nos afirma, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Observe que esta é uma ordem, um mandamento direto para que coloquemos o nosso coração no céu. E para ter certeza que a importância de uma vida centrada no céu não passa despercebida para nós, o próximo versículo, que é o versículo 2, nos diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Pois bem, almejar a Cristo é almejar o céu, porque é ali que estaremos com Ele. Os filhos de Deus anseiam por uma pátria melhor. Veja o que a Bíblia nos diz em Hebreus 11:16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluias! Não podemos pôr os nossos olhos em Cristo, irmãos, sem pôr os nossos olhos no céu. E não podemos pôr os nossos olhos no céu sem pôr os nossos olhos em Cristo. Observe que o texto fala de Cristo assentado à direita de Deus, mas fala também das coisas do alto. Devemos nos concentrar, ou melhor, devemos concentrar a nossa mente também nas coisas lá do alto. Isso não te faz refletir? A palavra grega para busca é zitel. Ela
ela denota uma investigação diligente, uma investigação ativa, uma investigação tenaz. E assim sendo, em outras palavras, nós poderíamos parafrasear Colossenses 3:1, mais ou menos assim. De modo diligente, ativo e tenaz, busquem as coisas lá do alto. E quando nós falamos nas coisas lá do alto, em uma só palavra, a gente diz o céu. Exatamente isso o significado. O verbo zitel está no tempo presente, o que sugere um processo contínuo, continuidade. Ou seja, continuem buscando o céu. Continuem buscando as coisas lá do alto, eu digo, continuem buscando o céu. A ordem e a forma implicam que não se trata de algo automático com relação a pôr nossas mentes e corações no céu. De fato, a maioria dessas ordens, irmãos, assume uma resistência à obediência, a nós obedecermos a elas. Por isso, a necessidade de Deus estabelecê-las. Na Bíblia, a ordem expressa para evitarmos, por exemplo, a imoralidade sexual. Mas por que existe essa ordem? Porque essa é a tendência humana. Mas observe que na Bíblia nós não temos nenhum mandamento para não pularmos de um edifício. E por quê? Porque normalmente nós não lutamos com essa tentação. É exatamente esse o ponto. A ordem para pensarmos no céu está sob ataque maligno de diversas maneiras, todos os dias. Tudo milita contra a ordem de Colossenses de pensarmos no céu. Nossas mentes estão concentradas na terra e não nas coisas celestiais. Por isso devemos nos concentrar na ordem que o Espírito Santo nos deu por meio de Paulo. Temos que trabalhar isso. Você tem que trabalhar isso. Todos nós temos que trabalhar isso, operar isso. Agora, não tenha receio de ficar muito concentrado nas coisas celestiais a ponto de esquecer das coisas desta terra. Fique tranquilo com relação a isso. Eu li uma fala de C.S. Lewis, que é atribuído a C.S. Lewis. E eu achei a fala elucidativa. É um parágrafo, ouça o que ele disse. Se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram por este mundo foram os que mais pensaram no mundo vindouro. Os apóstolos que se dedicaram à conversão do Império Romano, os grandes homens que estruturaram a Idade Média, os evangelistas ingleses que aboliram o tráfico de escravos, todos deixaram sua marca na terra exatamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos há muito deixaram de pensar no céu, no outro mundo, eles se tornaram tão ineficazes neste mundo. Volte os seus olhos para o céu e você receberá a terra vindoura. Ponha os seus olhos na terra e você não receberá nenhum dos dois. É fantástica essa fala de C.S. Lewis. Achei tão apropriado que resolvi colocar na mensagem. Conclusão da mensagem. Precisamos de uma geração que tenha a mente no céu e que não veja os seres humanos e a terra como simplesmente são, mas como Deus quer que sejam. Quem quer fazer parte desse time? Estamos vivendo os últimos instantes. Meus irmãos, eu tenho falado aqui e ali, e Jesus está às portas. Nós olhamos para esse mundo, nós olhamos para os acontecimentos, nós olhamos para tudo que as Escrituras nos mostram, e nós estamos vendo que Jesus está às portas. O que essa pandemia tem produzido no meio cristão? O que temos aprendido com ela? O que Deus quer que aprendamos? Será que o Senhor não está enviando algum tipo de aviso para nós? Será? Queridos irmãos, se a nossa mente estiver no céu, nada deste mundo vai, por mais que Satanás use para nos afetar, nós estaremos comprometidos com o céu, com as coisas lá do alto. Já ouvi que alguns estão com medo
dessa situação e cheios de terror. Outros preocupados com as coisas terrenas. É esse o povo que vai morar no céu? O céu que imaginamos hoje na mensagem? Para finalizar, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Isso mexe muito comigo, principalmente quando eu estou olhando para a igreja nos dias de hoje. Nós temos a mente de Cristo e pensamos como mundanos. Nossas avaliações e juízos de valor, nós os fazemos com a mente de Cristo ou com os padrões do mundo? Se temos a mente de Cristo, devemos submeter os nossos pensamentos e avaliações à palavra de Deus. Se temos a mente de Cristo, devemos pensar no céu, onde Cristo está. Mas veja, nós perdemos tanto tempo. Satanás quer tirar o nosso foco, porque nós estamos muitas vezes focados aqui nas coisas da terra, quando deveríamos, com a mente de Cristo que Ele nos deu, estarmos pensando lá no alto, onde Cristo está sentado à destra da majestade nas alturas. Irmãos, eu quero terminar a palavra de hoje. Eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração para você que é cristão. Para você que tem se preocupado tanto com as situações do mundo presente. É preocupação financeira, é preocupação de ordens aí dessas pandemias, é preocupação como será o dia de amanhã. Estas coisas estão roubando o seu pensamento das coisas lá do alto. Estão roubando o céu da sua imaginação, do seu pensamento. Então eu quero que nesta tarde, o meu desejo é que ao terminar essa mensagem, o seu foco seja outro. O seu pensamento, a sua mente, o seu coração estejam focados, centrados no céu. Estejam focados, centrados nas coisas lá do alto. Mas também quero orar por aquele que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Por aquele que é simpático ao cristianismo, mas ainda não abriu seu coração. Por aquele que vai à igreja mais para tentar fugir do inferno do que pelo interesse em Jesus e no lugar onde Ele foi preparar para todos aqueles que o amam. Então eu quero convidar você, aí onde você está, cerre os seus olhos, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, ao chegar no fim desta palavra, eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito esteja, Senhor, ministrando, trabalhando nos ouvidos, nos corações daqueles que me veem. Senhor, aquele que é meu irmão em Cristo, mas que tem, Senhor maravilhoso, se envolvido em preocupações com as coisas desta vida. Pai amado, que o Senhor os toque de uma maneira poderosa, que o Teu Espírito trabalhe nas suas mentes e corações, que eles se voltem para Jesus, ó Deus, com um coração apaixonado, comprometido com o Senhor. E que a Tua bênção cada dia esteja sobre essa pessoa e sobre a sua casa, em nome de Jesus. E que a partir de hoje, eles possam estar em todo o tempo focados nas coisas lá do alto. Que os seus corações estejam nas coisas lá do alto. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã. Se alguém está um tanto afastado da igreja, um tanto afastado das coisas do Senhor, que o Senhor os toque poderosamente nesta hora. Mas aquele ainda, Senhor, que não recebeu a Jesus, aquele ainda que não teve um encontro pessoal com Cristo, aquele ainda que não dispôs o seu coração para dizer: eu quero Jesus na minha vida. Eu creio que Ele
é Deus, se fez homem, veio aqui neste mundo, foi à cruz pagar a minha dívida, morreu naquela cruz, derramou sangue naquela cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu pelo poder de Deus e vivo está. Eu creio e eu te recebo no meu coração, eu abro o meu coração para ti, Jesus querido, vem e faça nele morada. Pai, se alguém entre nós faz essa oração agora, eu te peço, toque de uma maneira tremenda o seu coração. Abraça, Senhor, com a tua misericórdia e graça esta pessoa. Amarre esta pessoa com as cordas do teu amor. E abençoa de forma tremenda esta vida. E que esta vida possa ter experiências maravilhosas com Jesus. E da mesma forma, pôr os seus pensamentos lá no alto, onde tu estás, ou seja, no céu. Pai, muito obrigado que isto seja uma realidade, em nome de Jesus. Bem amados amigos, hoje findamos essa segunda mensagem a respeito do céu, mas vamos continuar e tem muitas outras coisas que virão. Portanto, não perca o próximo culto, convide seus amigos e você também pode falar dessas mensagens para outros, convide outros. Mande essa mensagem depois para outros, porque ela vai ficar aí no canal da IBN. Mas que Deus abençoe o seu coração, que você tenha uma semana muito abençoada e que Deus, na realidade, possa cada dia conduzir você. Esse é o meu desejo. E até a próxima transmissão do nosso culto. Em nome de Jesus. Vamos celebrar o nome santo do Senhor Jesus, declarar que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração nessa tarde, amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Tu és direito, Deus na minha porção. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, se pequeno e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, oh meu Deus, e tudo governa. Ele governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela está aqui. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha porção. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. Ele é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor.